sabe que é até divertido falar de Cyberpunk 2077. Tem gente que gosta que a gente fale mal desse jogo. Menos a CD Projekt, obviamente, que foi a desenvolvedora do game e de todo o mico que ela teve que pagar por causa de todos os problemas, falhas, bugs, trapalhadas, enfim, chame do que quiser, todas as anormalidades que Cyberpunk 2077 entregou para o seu público. Aliás, esse jogo recebeu tanto problema no seu início que foi comparado com No Man's Sky. Ele foi chamado de No Man's Sky da CD Projekt e nenhuma desenvolvedora quer esta chancela. Olha, a CD Projekt trabalhou para resolver os problemas de Cyberpunk 2077, mas isso teve um preço, e foi um preço alto para a desenvolvedora polonesa. E o objetivo desse vídeo é falar sobre o dinheiro que a CD Projekt gastou para corrigir todos os problemas de Cyberpunk 2077 antes de 2077. Eu tenho quase certeza que você já ouviu essa piada antes, mas vale a pena repeti-la porque ela é original, ela é casual, ela não agride as pessoas, só ofende os desenvolvedores de Cyberpunk 2077. Olha, todo e qualquer jogo de videogame exige investimento, não só para o desenvolvimento do jogo, mas principalmente para a correção dos problemas. De novo, Cyberpunk 2077 teve que lidar com anormalidades enormes e só para começar a corrigir os problemas foram 35 milhões de euros investidos inicialmente para as correções mais urgentes. Aí você soma 80 milhões de euros na expansão Phantom Liberty, que só chegou ao mercado depois que os erros de Cyberpunk 2077 foram corrigidos, e aí você tem a conta fácil de ser feita com a matemática total apontando para 115 milhões de dólares para aprimoração do jogo. Aprimoração é uma palavra bonita, né? Nem sei se ela é válida nesse contexto, mas 115 milhões de euros para melhorar Cyberpunk 2077. Não podemos dizer que a equipe da CD Projekt não tem uma coisa que é muito importante para você progredir na vida e melhorar qualquer coisa que está ruim. Resiliência. Resiliência significa a capacidade de você se recuperar em situações de infortúnio. Então, nada define melhor o desastre, infortúnio e, enfrentar dificuldades quanto CD Projekt com Cyberpunk 2077. 115 milhões de euros. Esse orçamento é tão alto que ele se compara àquilo que foi gasto pela Warner Bros. Discovery pela temporada final de Game of Thrones. É isso mesmo que você acabou de ouvir. É um orçamento que pode ser utilizado por um bom filme de Hollywood ou uma superprodução de série de TV para qualquer canal. Eu estou citando o caso de Game of Thrones porque ele é um dos mais escandalosos, tanto para o lado do Cyberpunk 2077 quanto para o lado do Game of Thrones. Todo mundo sabe que a série de fantasia foi uma das mais bem-sucedidas da história. É uma série épica, é uma série que causou uma certa revolta no final, porque o final não foi tão bom quanto as pessoas imaginavam, mas gastou 115 milhões de euros para chegar às casas dos assinantes dos serviços da Warner Bros. Discovery, e aqui a gente tem que ler HBO Max, a própria HBO, enfim, todas as plataformas que exibiram o final de Game of Thrones. E assim, nem dava para CD Projekt desistir de Cyberpunk 2077. Esse é um jogo que teve vendas muito expressivas no seu começo. São nada menos que 25 milhões de cópias vendidas. Não é pouca coisa e eu entendo, a desenvolvedora não poderia desistir desse jogo com tanta facilidade e você pode investir 115 milhões para melhorias e aprimoramentos e isso se paga rapidamente.
porque as expansões do Cyberpunk 2077 são bem vendidas. Alcançaram 3 milhões de cópias comercializadas em apenas uma semana. E bem sabemos que a CD Projekt quer fazer de Cyberpunk 2077 uma galinha dos ovos de ouro. Porque o sucesso do jogo, mesmo que seja pelo lado mórbido, porque muita gente comprou Cyberpunk 2077 pensando na curiosidade mórbida, pensando no bullying que podia fazer, pensando na diversão que podia obter através do cenário de desastre. Mas tudo isso rendeu sucesso para o jogo e rendeu muito dinheiro para a CD Projekt, que quer expandir esse universo cyberpunk para séries de animação e produção cinematográfica. A gente, muito provavelmente, lá no final do ciclo, lá na frente, a gente vai ter um filme baseado nesse jogo. Aliás, para os mais pessimistas, boas notícias, porque a versão 2.0 de Cyberpunk 2077 foi lançada recentemente e apareceu como uma solução definitiva para todos os problemas que o jogo apresentou. A visão original do jogo foi muito bem aceita pelos jogadores e isso fez com que o game se tornasse muito popular em diferentes países do mundo. E agora que Cyberpunk 2077 deixou de ser um problema para a CD Projekt, a desenvolvedora está livre para investir em outros projetos como, por exemplo, não quero citar nada de forma muito precipitada ou antecipada, e não quero deixar falsas esperanças nos corações daqueles mais angustiados ou daqueles que estão tendo crises, síncopes e gatilhos emocionais porque não tem notícias sobre The Witcher 4. Agora a CD Projekt tem tempo e até mesmo recursos para investir nesse jogo que muita gente espera, mas muito mais do que esperou Cyberpunk 2077. E eu espero, de verdade, que a CD Projekt tenha aprendido todas as lições com Cyberpunk, porque gastar tanto dinheiro só para garantir a manutenção de um jogo que tinha um potencial enorme para se tornar um sucesso e efetivamente se tornou um campeão de vendas no mundo dos videogames, é bom que alguém ou algumas pessoas lá na desenvolvedora polonesa tenha anotado tudo com muita atenção só para não repetir no erro. Seria péssimo se a CD Projekt ferrasse com tudo no The Witcher 3 ou The Witcher 4. The Witcher 4, na verdade. The Witcher 3 já existe. É no The Witcher 4. Desculpe, senhoras e senhores, eu estou gravando esse vídeo às 23h30, já estou com sono. De qualquer forma, o recado foi dado. Se você colocar o CDzinho de Cyberpunk 2077 e pensar que 115 milhões de euros foram gastos para melhorar esse jogo, valorize esse investimento e pensa 3 vezes antes de amaldiçoar esse jogo para sempre. Gasta algumas horas vivendo essa aventura que gostaria de ser GTA e não é, e procura se divertir com um jogo onde os desenvolvedores foram semi-escravizados para tentar melhorar a qualidade de um título que logo de cara não entregou o que prometia, e aí a gente tem que lidar com as atualizações e correções para obter um jogo decente que preste. Olha, os gamers já se acostumaram a lidar com as DLCs da vida, né? Se até filme de Hollywood tem correção, jogo de videogame então nem se fala. E posso dizer que ficou até barato para a CD Projekt gastar essa pilha de dinheiro para consertar o tão mal nascido Cyberpunk 2077.